Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do zagueiro Arthur do Brasil de Pelotas e será que poderia ser uma boa opção o Cruzeiro pedir a volta do jogador que está emprestado, beleza? A respeito assim do caso envolvendo novos jogadores, será que o Cruzeiro pode anunciar algum reforço extra, né, que ninguém estava esperando até chegar essa punição da FIFA, a respeito também do Maurício, e será que existe alguma verdade de que ele pode ser vendido, o percentual, né, que o Cruzeiro tem direito, e até o Farley Meira, lá no seu Twitter oficial, falou um pouco a respeito disso, nada de oficial até esse primeiro momento, e também a respeito de um zagueiro que está chegando para a equipe de base, que vai agregar assim ao sub-20 do Cruzeiro. Mas antes de começarmos, já aproveite para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje é para duas pessoas que pediram um salve no vídeo de hoje mais cedo. O primeiro é para o Valdir Melo, lá de Itaúna, Minas Gerais. Então um salve aí para você. E também para a Júlia Lobo, minha amiga, que pediu um salve no último vídeo. Valeu demais aí, Júlia. E caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, que eu vou postar possivelmente às 11 horas, 11h15, já deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou selecionar dois para mandar um salve para vocês, beleza? Então já vamos começar assim falando a respeito das notícias. A primeira é sobre um zagueiro que foi contratado para a equipe sub-20 do Cruzeiro, que é no caso do Igor, de apenas 18 anos de idade. E assim, um jogador que estava lá no Boston City do Brasil, é um clube que originalmente lá da Inglaterra, ele estava nessa filial dele aqui do Brasil, e o último jogo que ele jogou foi lá no dia 19 de junho contra o Vitória pelo Brasileirão. E assim, é um jogador bem experiente já, apesar de ter 18 anos, já teve uma passagem muito em grandes clubes de base, chegou lá no Boston desde 2018 e estava lá, assim, já despertou interesse de gigantes clubes do futebol brasileiro e acabou escolhendo ir para o Cruzeiro, que tem tudo para agregar demais nessa equipe da Raposa. Não é à toa que ele tem apenas 18 anos de idade e vai integrar a equipe sub-20, justamente porque ele é assim, um jogador com um pouco mais de experiência. Eu tenho certeza que vai dar certo, vai dar muito certo aqui pelo Cruzeiro. O Igor, que assinou vínculo até junho de 2024, ou seja, um contrato de 3 anos, um tempo bem interessante, assim. Espero que ele possa dar muito certo aqui no Cruzeiro, porque realmente a equipe sub-20 parece estar melhor. Esse final de semana ganhou sem dificuldades do Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 e espero que o Cruzeiro continue assim, já que, como eu já disse várias vezes para vocês, né, a equipe de base hoje Sub-20, Sub-19, possivelmente metade daqueles caras ali vão estar na equipe profissional do Cruzeiro em menos do que 1, 2, 3 anos, então é importante demais o Cruzeiro sempre trazer reforços, nem que seja para a categoria de base. Mais um assunto que eu queria falar aqui com vocês é a respeito de outro zagueiro, e esse sobre o Arthur, zagueiro revelado aqui na Toca da Raposa, já teve algumas passagens por aqui, e que atualmente está emprestado lá para o Brasil de Pelotas. E após esses erros com muita frequência, né, do Everton, do Josep, o Ramon também nada bem, alguns de vocês me perguntaram aqui se ele seria uma boa para o Cruzeiro, até mesmo solicitar a volta do seu empréstimo. E assim, eu não sei se o Cruzeiro teria que pagar uma cláusula, tipo, qual seria o valor desse para pedir o jogador de volta, mas sem dúvidas tem. Quem sabe ele deve ser um valor, sei lá, 3 meses do salário, 2 meses, enfim. E lá no Brasil de Pelotas também ele não está tendo tantas oportunidades. A maioria das vezes fica no banco de reservas mesmo, jogou apenas um jogo até aqui. E lembrando que ele está lá no Brasil de Pelotas desde o início do Brasileirão, então se ele fosse titular já teria pelo menos ali 7, 6 partidas, então mostrando que ele tem ficado mais no banco de reservas. E eu nem consigo entender os motivos que o Cruzeiro emprestou ele ano passado, porque ele iniciou aquele Campeonato Mineiro muito bem, sendo titular, 6 partidas, 1 gol marcado na vitória de 2-1 contra o Uberlândia, aquele jogo que foi a estreia do Marcelo Moreno e tudo mais. Enfim, o Cruzeiro que emprestou ele para o América, porque quando voltou ali o futebol, depois daquela paralisação de mais do que 2 meses e meio, ele já estava meio sem espaço, né, entre aspas. O Cruzeiro já tinha o Léo, o Kaká, o Ramon, enfim. O Léo, depois de poucos dias depois do Arthur ser emprestado, teve uma lesão bem grave e ficou um bom tempo sem jogar. Eu acho que ele poderia ter sido muito útil, tanto no ano passado e principalmente nesse ano. Nesse ano o Cruzeiro emprestou ele tinha contrato com o América que acabou quando o Campeonato Mineiro se encerrou, e o Cruzeiro nem deu chance aqui para o Arthur e devolveu ele para o Brasil de Pelotas.
Tem que ver se o Cruzeiro vai fazer isso, porque eu acho que nesse momento bem complicado. Já contratou o Léo Santos, zagueiro que estava lá no Ituano, então vejo que o Cruzeiro já tem muitos jogadores para essa posição e é perigoso até pedir o Arthur de volta, ter que pagar uma multa, sei lá, deixar um percentual lá para o Brasil de Pelotas e ele voltar e novamente não ter chances aqui na Toca da Raposa. Então deixa aqui embaixo se você acha que o Arthur merece mais oportunidades e concorda, né, com o meu raciocínio também, de que ele poderia ser útil tanto no ano passado quanto no início desse ano, não como titular, mas, por exemplo, um excelente reserva que sempre deu conta do recado. Deixa aqui sua opinião e análise nos comentários, beleza? Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito de reforços, que assim, muitos de vocês me perguntaram que o prazo, né, do transfer ban da FIFA, por conta daquela dívida do Arrascaeta e tudo mais, não chegou nessa segunda-feira, como o Cruzeiro já estava previsto, né, estava prevendo, e possivelmente deve chegar apenas na sexta-feira. E até hoje, terça-feira, no momento que eu estou gravando esse vídeo, também não teve nada. O Cruzeiro já registrou o Léo Santos no bid da CBF ontem de noite ainda, para não ter nenhum risco, né, do Cruzeiro contratar o atleta e não poder registrar por conta dessa punição. E alguns de vocês me perguntaram se o Cruzeiro pode fazer alguns anúncios até esse prazo de encerrar. Eu vejo sim que o Cruzeiro deve anunciar algum jogador de última hora, tipo igual foi o caso do Léo Santos, especificamente para algum setor de ponta, seja ele ponta direita ou ponta esquerda que o Cruzeiro está precisando. De ponta contratou o Eduardo, jogador que vai passar por um preparo físico, é um atleta que está se recuperando ainda, contratação que até alguns de vocês não gostaram. Ele estava lá no Primavera, terceira divisão de São Paulo, mas fez praticamente toda a categoria de base no Ceará. Em 2019 foram 8 partidas na equipe de cima, marcou um gol, então é um jogador que já mostrou que tem bastante potencial. Não vai chegar nesse momento para ser o titular, por exemplo. O outro foi o Keké, sei lá, da Tombense, o nome dele é sempre complicado de falar, mas eu vejo que ele pode ser útil também, mas vai ficar aí de 2 a 2 meses e meio nesse processo de recuperação, e aí já vai ter passado quase um turno do Brasileirão para ele poder jogar. Então, se o Cruzeiro pudesse anunciar um jogador de ponta de última hora, seria muito bom. O Leandro Carvalho, até o momento, não tivemos nenhuma informação sobre ele, se ele pode ser contratado, se o que aconteceu, porque o América já chegou a um acordo de rescisão de empréstimo junto ao Ceará, então tecnicamente ele está livre no mercado e nem o próprio Ceará tem interesse de aproveitar o jogador. Eu acho que ele poderia chegar muito fácil para o Cruzeiro e deve ter alguma notícia aí que nós não sabemos, né, que prejudicou a sua vinda para o Cruzeiro. Então deixa aqui nos comentários quais posições você acha que o Cruzeiro precisa assim, de reforços. Eu diria que depois de todas essas mexidas que teve, somente um ponta mesmo, eu vejo que centroavante já está ok, principalmente com a volta do Marcelo Moreno, volantes também, zagueiro, quem sabe ali com o Léo Santos e o Rodolfo já vai dar uma tranquilizada, lateral direito Norberto e na esquerda o Jean Vitor. Eu acho que foram umas excelentes contratações, mesmo com o Rodrigo Pastana sendo bastante questionado. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do caso envolvendo o Maurício, onde muito tempo não tinha notícia sobre ele. O Farley Meira lá no seu Twitter oficial até deu uma brincada em relação a isso, mas que tem um fundo de verdade que eu queria comentar aqui com vocês. Que ele disse que assim, não duvida nada do presidente Sérgio Rodrigues procurar o Internacional para vender aqueles 30% do Maurício, né, que o Cruzeiro manteve, para o Internacional, por exemplo, um valor de 12 milhões de reais, que seria um valor bem ruim, né, se for pensar, para pagar as folhas salariais. O Cruzeiro está muito perto de chegar a esses 3 meses de folha salarial vencidas. O Cruzeiro tem uma folha mensal de quase 3 milhões e 600 mil, pelo menos no último levantamento, ainda mais com todas essas contratações, deve estar próximo desse valor, que é extremamente alto para a Série B. E seria assim, uma coisa muito ruim de acontecer, que eu não duvido nada, tipo, ainda mais o Internacional vendo que o jogador está dando certo por lá e que o Cruzeiro está numa situação financeira ridícula, né? Não duvido eles propor ou já ter até conversado a respeito de uma futura venda. O Internacional, que até o momento não recebeu nenhuma proposta oficial pelo Maurício, por lá nesse ano já foram 22 jogos e um gol marcado, ou seja, o Maurício está sendo titular absoluto da equipe nessa temporada. Ano passado ele chegou no meio da temporada, foram apenas 9 partidas, marcou um gol na vitória contra o Fluminense, então você vê que ele era o reserva, né? Esse ano mesmo, com 20 anos de idade, menos do que um ano lá no Internacional, já está sendo titular e espero que dê muito certo. Tem que ver se o Internacional possivelmente vai receber uma proposta por ele, quem sabe ele vender por uns 50 milhões, 60 milhões de reais. O Cruzeiro, como tem 30%, poderia pegar no mínimo ali uns 20 milhões,
que seria interessante demais, especificamente por conta desse momento que a Raposa tem passado. E o Maurício, que começou a ter chances aqui em 2019, foram 9 partidas, marcou um gol, aquele gol contra o Vasco, vitória por 2-1, ou por 1-0, e no ano passado foram 32 partidas até o meio do ano, 5 gols e 6 assistências. E vocês, acham que seria melhor o Cruzeiro manter esse percentual do jogador para uma possível venda no futuro, ou tipo aceitar um valor baixíssimo, que eu diria que ele citou ali 12 milhões de reais. Do jeito que o Cruzeiro tá horrível para negociar preços, eu não duvido nada o Cruzeiro vender 30% do Maurício, que é um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro, sei lá, por 10 milhões, 8 milhões de reais, por conta da situação financeira horrível da Raposa. E só para contextualizar aqui para vocês, quando o Cruzeiro negociou o Maurício, teve a troca do William Potker, o Internacional pagou mais do que 11 meses de salário do jogador aqui no Cruzeiro. Então, supondo ali, foi uns 1,5 milhão de reais, 1,1 milhão, porque o salário dele era bem alto. E o Cruzeiro manteve 40% do Maurício, pegou 10% por conta do Bruno José, cedeu 10% e pegou sim o Bruno José em definitivo, que eu achei uma boa escolha desde o início, ainda mais agora que o Bruno José está dando muito certo aqui no Cruzeiro, e foi uma troca boa tanto para o Cruzeiro quanto para o Internacional, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma no lado direito sobre o Matias Lacava, aquele jogador mesmo que já foi especulado no Cruzeiro, Raposa ficou muito perto, que está sendo sondado e monitorado por outro clube gigante aqui do Brasil, está aparecendo no lado direito. E no lado esquerdo sobre o volante Ederson, que está indo muito bem lá no Fortaleza. E será que o Cruzeiro ainda tem um percentual do jogador que manteve? E também qual o percentual daquela taxa da FIFA, né? Caso o jogador seja vendido, já que está se destacando demais. Está aparecendo aqui no lado esquerdo agora, beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!